Não, você não apertou enviar. Doutora Luciana, estamos aguardando a sua confirmação. Ah, pronto! Aí, Deu viva! certo. Deu certo? Deu. Então, boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje. Deu certo, Rai. Deu certo? A gente está aqui num evento do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, pela ESG Goiás. A gente vai falar sobre a participação feminina na política, um tema muito importante, muito necessário de ser debatido, né? E a gente convidou duas pessoas, né, que têm muitas coisas a falar a respeito. A doutora Thalita Hayazaki, que é advogada, conselheira seccional da OAB aqui, gestão 2009-21, é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB e membro da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB. E como convidada, a gente está com a doutora Luciana Lócio, né? Advogada, primeira mulher indicada pelo Supremo Tribunal Federal para compor o Tribunal Superior Eleitoral e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu passo a palavra para a doutora Thalita. Obrigada, Lafayette. Obrigada pela apresentação. Então, pessoal, com muita honra que eu estou aqui, aceitei esse convite, agradeço ao diretor da escola, doutor Vicente, ao Lafayette, a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que, sem sombra de dúvida, doutora Luciana, são os melhores servidores do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Eles fazem acontecer aqui em Goiás. E como o próprio Lafayette disse, a discussão de um tema muito caro a todos nós, cidadãos brasileiros, não só as mulheres, né? Mas a todos nós. E por isso eu me sinto muito honrada em tê-la conosco, doutora, porque sem dúvida é uma mulher que nos inspira por tudo que é e por tudo que representa a todos nós, especialmente aos advogados e advogadas eleitoralistas. Seja muito bem-vinda. Doutora Thalita, a alegria é toda minha. Recebi esse convite com muita honra e é sempre muito gratificante poder discutir este tema que é tão importante e tão fundamental para o amadurecimento da nossa democracia. Então, estou aqui, vamos dar início a esse nosso bate-papo para que nós possamos, né, debater um pouco sobre essa temática. Mas desde já eu agradeço e parabenizo o doutor Vicente, diretor da escola, nosso querido amigo, pela iniciativa. Iniciativas como essas, especialmente no momento pelo qual todos nós atravessamos de isolamento social, essa pandemia, é fundamental que nós possamos debater temas importantes como esse, ainda que por essa via, né, digital. Nós precisamos realmente, ainda que não possamos nos encontrar fisicamente, remotamente, virtualmente, precisamos estar juntos para podermos contribuir com o desenrolar do processo eleitoral para que ele seja feito da melhor forma possível. Cumprimento o doutor Lafayette também. E é um prazer conhecê-la, doutora Thalita. Agora, depois de nos falarmos por telefone, próxima vez que eu for a Goiânia, por favor, vamos combinar alguma coisa quando você vier a Brasília da mesma forma. Por favor. Bom, doutora, já entrando no assunto, nós temos essa eleição de 2020, estamos tendo várias curadorias e bastante campanha em prol da participação feminina nas eleições. Eu, pessoalmente, acredito que dessa vez várias questões que antes ficavam num plano meio escuro, nós viemos clarear e realmente eu sinto que todas as mulheres que estão candidatas estão muito mais motivadas nessa eleição de 2020. E eu gostaria de contar com toda a sua experiência e por ter sido nossa ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que a senhora fizesse para nós um apanhado e que justificasse
esse sentimento que eu tenho e que toma conta de todo o processo eleitoral dessas eleições municipais de 2020. Thalita, eu concordo plenamente com você. Eu acho que essas eleições elas serão um divisor de águas na história da democracia brasileira, não tenho dúvida disso, como já foi a de 2018 para o cenário federal. E eu vou desenrolar aqui, desenvolver o meu raciocínio para que nós possamos chegar a essa conclusão. Bem, a nossa lei de cotas, o Brasil, antes de falar da evolução legislativa, vamos situar a nossa realidade brasileira no direito comparado, né? O Brasil, lamentavelmente, ele é um país que possui uma representação feminina baixíssima. Se pegarmos o bloco América Latina, o Brasil possui a pior representação feminina na política. Apesar de ser a maior economia do bloco. A América Latina, o Brasil é a maior economia, mas é o país que possui a pior representação feminina na política. A Argentina, ano passado, por exemplo, foi às urnas com a lei de paridade de gênero. É verdade que lá o sistema é fechado, né? O sistema de listas é diferente do brasileiro, que é lista aberta, lá é fechado. Mas eles conseguiram introduzir no regime, no ordenamento jurídico deles, a paridade de gênero. Paraguai está votando paridade também. Bolívia já possui paridade. Equador, Colômbia, e subindo um pouquinho, Costa Rica, México. No México, veja isso, até para os cargos majoritários se exige a paridade de gênero. Ou seja, se o cabeça de chapa for homem, o vice tem que ser mulher e vice-versa. Hoje, o México possui praticamente a metade de mulheres, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. A lei de paridade na Argentina, ela teve início... Eu participei de um evento há uns 3 anos atrás e estava na minha mesa um senador. Na Argentina, lá são as províncias, tem Câmara e Senado nas províncias, ou seja, nos estados, ao contrário do Brasil. E naquela oportunidade eu sentei com um senador da província de Buenos Aires, que foi a primeira província a aprovar a lei de paridade. E ele era filho de uma professora universitária super feminista, reconhecida na Universidade, na UFBA, né, de Buenos Aires, a Universidade de Buenos Aires. E ele levou essa bandeira para o Senado da província de Buenos Aires e conseguiram aprovar. Foi o primeiro estado, né, a primeira província que aprovou a paridade. Então, quando nós olhamos para o lado, nós nos surpreendemos com a realidade brasileira. Nós estamos muito atrás, mas muito atrás mesmo. A nossa lei de cotas, ela tem 25 anos, ela completou 25 anos esse ano. Ela foi inicialmente introduzida no nosso ordenamento jurídico em 1995, trazendo uma perspectiva de 20%. Em 97 ela passa para 30%. Mas então, e nós estamos de lá até hoje sem conseguir atingir essa meta, sequer de 20%. Né? Estamos aqui a lutar por uma representação de 10%, 15% é o máximo que nós conseguimos. Eu fiz um levantamento, ainda quando eu estava no TSE, e eu mantenho esse levantamento atualizado. Nós possuímos hoje, falando de eleições municipais, 11% de prefeitas eleitas no Brasil. Apenas 11%. 13% de vereadoras eleitas. Dos quase 5.600 municípios que nós temos, 1/3 deles, esse dado ele é muito chocante, quase 1/3 deles não possui nenhuma mulher como vereadora. Nenhuma mulher. Então, isso é chocante quando nós olhamos e percebemos que o eleitorado brasileiro é majoritariamente feminino. Ele é de 52,5%. Cadê essas mulheres? Por que será que elas não... Será que elas não se candidatam? Será que elas não têm interesse em se aventurar na vida política? Eu tenho certeza que elas têm, sim. Mas elas sempre tiveram freios, e tanto por parte, né, da sociedade, freios culturais, freios por parte dos partidos políticos. E essa realidade está mudando.
Sem dúvida. Esse freio do partido político era um outro assunto que eu quero te ouvir, que nós queremos, né? Porque tudo contribuía para que a mulher ficasse à margem, sempre. A mulher se candidatava, já era difícil demais, ela tem toda uma cultura que deixa realmente a gente mais atarefada que os homens, o machismo exagerado, aquela impressão de que talvez nós somos o sexo frágil, né, doutora? Ela não vai conseguir, ela não briga, ela não vai enfrentar uma luta que não esteja do tamanho que às vezes eles acham que a gente tem. E, enfim, além de toda essa bagagem negativa, a gente também sofreu muito. Em Goiás, nós tivemos várias deputadas federais e senadoras candidatas ao cargo, né, que sofreram muito com relação à distribuição do fundo partidário. A gente já sabe como é difícil, né, doutora, esse fundo chegar, especialmente quando se trata de uma eleição municipal agora. Às vezes eu recebo telefonemas das candidatas dizendo, doutora, o meu dinheiro vem quando? E eu fico muito sentida até em ter que responder, eu não sei nem se ele vem, né? E isso é muito, muito complicado. E mesmo assim, nós tivemos um ganho, né, que foi com a ADI 5617, onde tudo mudou. Eu queria também que a senhora falasse um pouco disso conosco. Isso, esse ponto, Thalita, você tocou no ponto fulcral, realmente é fundamental. Porque, e aí a gente vem ainda, continua nessa evolução legislativa. Por que a lei de cotas no Brasil não deu certo? Né? Porque ela foi criada realmente para ser um faz de conta. Porque há 25 anos atrás se cria essa cota de 20%, 2 anos depois passamos para 30%, mas nada se falou sobre o dinheiro. Nada se falou sobre a destinação proporcional desse dinheiro. Foi apenas em 2009 que a lei vem e fala para os partidos políticos que eles deveriam destinar pelo menos 5% para as mulheres. Veja, a lei da cota é de 95. Só em 2009, quase 15 anos, 14 anos depois, é que a legislação é alterada para dizer para o partido reservar apenas 5%. Não é 30%, não. É 5%. E aí, depois disso, os partidos, obviamente, o que é piso vira teto no que toca a ação afirmativa. Embora a lei falasse que os partidos deveriam destinar pelo menos 5%, eles só destinavam os 5%. E olhe lá quando destinavam. Até que veio uma lei depois em 2000 na reforma de 15 para as eleições municipais de 16. E assim, é inacreditável isso. Eles criam um dispositivo transitório que não alterava nem a lei das eleições e nem a dos partidos políticos, estabelecendo um piso e um teto. Falando, partidos, vocês vão destinar pelo menos 5%, mas no máximo 15% para as mulheres. Como pode, se a lei previa 30%? Como se pode estabelecer um teto de 15%? E em relação a essa lei 5617, é muito curioso porque ela tem um pouco da minha digital. Quando eu estava indo fazer uma palestra em São Paulo, eu era ministra nessa época, 2015, quando da mini reforma, e eu peguei a alteração, tinha sido aprovada no dia anterior, essa alteração. E eu levei no voo, eu estava lendo a lei nova. Né? Eu falei, não é possível, me deram a lei errada. Eles não podem ter imposto um teto, não é possível. Eu desço do avião e ligo para o meu gabinete. Falei, Kleber era meu chefe de gabinete. Kleber, por favor, veja aí. Não é possível essa lei, me deram a lei errada. Verifica e me encaminha novamente, porque isso aqui só pode ser um erro. Aí todo mundo foi checar. Não, era aquilo mesmo. Ou seja, algo manifestamente inconstitucional. Eu lembro que eu fui, dei a palestra e voltei. No dia seguinte tinha sessão no TSE. E eu vim pensando aquilo. Doutor Nicolau Dino era o vice-PGE na época. Falei, Nicolau, olha que bela ADI para o Ministério Público. Olha que linda essa tese.
Isso aqui é manifestamente inconstitucional. Não se pode fixar um teto. A gente está tratando de ações afirmativas. Ele, Luciana, não é possível. Falei, eu vou escrever um artigo sobre isso. Ele, se for isso mesmo, a gente vai entrar com uma ADI. E daí surge a ADI 5617. E em 2018, então, o ministro Fachin julga essa ação direta de inconstitucionalidade, leva a julgamento, o Supremo, por unanimidade de votos, chancela a inconstitucionalidade, fixando uma interpretação conforme, que é partidos destinem pelo menos 30%. Ora, se você tem que atingir uma meta de 30% de candidaturas femininas, os meios facultados aos partidos têm que ser proporcionais, ou seja, pelo menos 30% do dinheiro. E aí é que surge essa mudança de paradigma que nós vivemos e que eu acredito que estamos a continuar a viver, porque essa decisão foi de março de 18, Thalita. Né? Em março, eu já não era ministra. E quando essa lei foi julgada, eu me lembro, falei, puxa vida, nós nadamos, mas não podemos morrer na praia. Porque em 18, o fundo partidário não representava mais o que ele sempre representara para as eleições. Havia sido criado o FEFEC. Sim. Eu falei, e agora? O dinheiro está todo lá, não está no partidário. E a ADI fala apenas do fundo partidário. Eu, naquele momento, conversei com algumas deputadas e senadoras e tive a ideia de apresentar uma consulta ao TSE. Eis que surge a tal consulta do FEFEC, que foi julgada em maio, para determinar que os partidos destinassem também 30% do FEFEC para as mulheres. Ou seja, a exemplo do que o Supremo decidiu em relação ao fundo partidário, os partidos também deveriam observar essa mesma diretriz para o fundo de financiamento de campanha. Essas duas decisões foram de 2018, a menos de um ano da eleição. Uma delas a menos de 6 meses, ou seja, não dava mais tempo de filiar candidatas. Houve uma grita geral nos partidos políticos, mas ninguém teve a coragem de ir para o Supremo. Porque pensaram em ir para o Supremo, até mesmo com uma ADI, contra a decisão da consulta do TSE. Eu tenho conhecimento de que 2 partidos chegaram a redigir ações diretas de constitucionalidade, né, mas não tiveram a coragem de ir ao Supremo, porque o tema ele é muito nobre. Né? Como que eles ficariam vistos, imaginem, se contrapondo a essa decisão do TSE. E aí, as mulheres tiveram um crescimento de 50% na representação feminina. Na Câmara dos Deputados, elas representavam 9,9%. Eram 51 deputadas apenas, de 513 o total. Nas eleições de 18, esse número cresce para 77%. Sim. Ou seja, sai de 10% para 15%. O crescimento de 50% é muita coisa. Assembleias legislativas estaduais, da mesma forma, teve um crescimento muito grande, né, da casa de 30% a 50%, a depender do estado. Então, e muitas delas, eu tenho esse depoimento aqui, que conseguiram se eleger graças ao dinheiro. Porque os partidos tiveram que destinar os recursos para elas. Isso é muito bom. E é o mesmo que vai ocorrer agora, nas eleições municipais. Ou seja, nós tivemos aquela virada nas eleições gerais, com aplicação pela primeira vez na história, né, da destinação dos 30% para as mulheres. E agora nós viveremos isso nas eleições municipais. Então, essa eleição, como você bem disse, Thalita, eu acho que ela vai ser também um divisor de águas. Nós estamos a viver um momento, né, de caminhar. É um caminho sem volta. Não dá mais para os partidos políticos fingirem que não vão cumprir essa lei. E as mulheres, elas vão ter direito ao dinheiro delas. Isso. Agora, é claro que vai ser... O partido não está obrigado a destinar o valor igualitário para todas elas, como não faz para os homens. Eles têm ali a viabilidade eleitoral, né? O partido tem a sua autonomia partidária para destinar os recursos para tais e quais candidatas. Mas fato é que eles têm que destinar os 30%. Até mesmo para receber o dinheiro. Thalita sabe melhor do que eu. Para o partido receber o dinheiro do TSE, ele tem que apresentar o plano de gasto. Sim. Então,
Eu estou apertando aqui, desculpa, porque a minha tela fecha, eu não sei se eu desapareço. Não, não, desaparece não. Tá ótimo. Doutora, e sobre o reflexo agora da emenda 97, que proibiu as coligações proporcionais, você acredita que isso... eu não tenho todos os dados ainda, apesar de ter ontem pesquisado no próprio site do TSE, eu não tenho, a tabela lá vem muito cheia e eu estava um pouco sem tempo e, assim, me atentei só para o estado de Goiás, o quantitativo das candidaturas já registradas. Mas você acredita que isso melhorou o cenário para a candidatura feminina a partir do momento que o partido agora precisa cumprir a sua cota de gênero e não pode usar, não tem mais coligação proporcional, então a candidatura das vereadoras, então, ela teve que ser obedecida à cota de gênero para cada partido? Exatamente. Eu acho que sim. Porque você vai passar, você vai impor aos partidos políticos um fortalecimento intrapartidário. Eles têm que ir atrás das mulheres, né? Eles têm que ir atrás das suas lideranças, investir e apostar nessas mulheres. Portanto, eu acho que o fim das coligações ele vai ajudar muito as mulheres a ocuparem os seus espaços dentro dos partidos, porque antes, com as coligações, o que eles poderiam fazer? Eles simplesmente destinavam, culpavam, jogavam essa batata quente no colo do outro partido. Quando você se coligava, você disse, não, eu não estou cumprindo. Chegava lá para a Secretaria da Mulher dele e falava, não, eu não estou cumprindo, não é porque eu não, é porque o outro partido já está. Então eu não tive espaço. Havia toda uma desculpa que era usada e utilizada por grandes partidos para se furtarem dessa obrigação. Ao passo que hoje isso não existe mais. Todos têm que observar, não tem mais coligação. Então, é você ou você. Partido, ou você observa, cumprir, investe nas suas lideranças femininas, ou você não vai ter candidato. É simples assim. E aí entra o papel pedagógico da decisão do TSE do ano passado, do famoso caso de Valença do Piauí, de cassação de toda a chapa. Porque agora os partidos têm medo. Eles têm muito medo de conseguirem eleger os seus mandatários, mas perderem todos os seus representantes se utilizarem candidatas laranja. Então, também eles estão, né, iniciando esse processo eleitoral de 2020 com esse temor. Porque antes, ninguém acreditava que isso poderia acontecer. A verdade é essa. Ninguém acreditava que a Justiça Eleitoral iria caçar uma chapa inteira. Os partidos não... Eles sempre deram aquele jeitinho, e empurrando ali esse problema para baixo do tapete e iam persistindo naquelas práticas fraudulentas, fictícias, né? Muito triste, porque o que é a fraude? É a falsa representação da realidade. Quando você lança uma candidata que não é candidata, que está ali apenas para atingir um percentual e faz campanha para o seu marido, para o seu tio, para o seu filho, para o seu irmão, ela não é candidata. Né? É uma fraude que o partido está utilizando. Então, eu tenho muita esperança que agora nós teremos realmente um crescimento do número de mulheres. Aqui em Goiás, nós também tivemos um caso desse de cassação de chapa inteira de vereadores. Em Golvelândia, o advogado era um grande amigo nosso, o nosso presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB, o Dr. Vandir Alain, e foi um impacto geral e eu acredito muito que isso teve um caráter educativo enorme, porque no registro de candidaturas dessas eleições de 2020, eu mesma não ouvi nenhum candidato, homem ou um líder de partido, sugerir isso. Então, eu acredito muito que o caráter educativo foi sensacional. Agora, o que eu até queria comentar um outro caso, que foi o próprio Vandir que partilhou dessa notícia conosco, que em Estrela do Norte, um município aqui goiano, nós tivemos um partido, o PDT,
Ele fez a sua convenção no dia 14 de setembro e lá nós conseguimos que a cota de gênero fosse masculina, doutora. Então, foi uma sensação maravilhosa. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele na hora compartilhou dessa notícia e eu fiquei extremamente feliz. E ainda assim, reconhecendo a melhoria e que o nosso quantitativo vem crescendo, as mulheres vêm se tornando mais corajosas, vou usar esse termo, eu ainda fico a pensar e não encontro explicação para o seguinte. Embora a gente esteja caminhando lentamente e conseguindo fazer as cadeiras com as mulheres, muito me chateia o seguinte. Aqui na Assembleia Legislativa, eu até vi um comentário, eu peço desculpa até porque eu não estou conseguindo ler todos os comentários, gente. Eu já não enxergo muito bem. E aí eu tô com eu vi celular... que o Vandir entrou agora. O Vandir fez um comentário. Isso, bacana. Isso. Eu não estou conseguindo ler o comentário de todos, mas eu estou tentando aqui. E eu vi um comentário da doutora Cristina, que até teve um caso peculiar que aconteceu, foi julgado ontem, e depois a gente pode até falar um pouco disso. E ela comentou o seguinte: aqui na Assembleia de Goiás, nós tivemos a diminuição. Na última eleição, nós só conseguimos eleger 2 mulheres. Nós tínhamos 4 e agora temos 2. E dessas 2, doutora Luciana, nós não temos nenhuma na mesa diretora. Da mesma forma que na Câmara Municipal de Goiânia, nós temos 5 mulheres e nenhuma na mesa diretora. Então, eu gostaria de te ouvir também sobre isso. Por quê? Porque não nas mesas diretoras, não nos conselhos deliberativos. Por quê? Muito interessante essa sua observação, Thalita, porque quando nós analisamos, né, os 3 poderes da República, o legislativo, no âmbito nacional, é o único dos poderes que nunca foi presidido por uma mulher. O Poder Judiciário, nós já fomos presididos, nós advogadas sabemos bem disso, por 2 mulheres, ministra Ellen Grace e ministra Carmen Lúcia. Executivo Nacional, Dilma Rousseff, eleita e reeleita. Poder Legislativo nunca teve uma mulher como presidente. E nas últimas eleições, nós tivemos todos se recordam, né, daquela briga do MDB, Renan Calheiros e a senadora Simone Tebet. Quase que a senadora Simone Tebet conseguiu sair como candidata do partido e seria a primeira mulher a chefiar o Senado. Mas, lamentavelmente, não foi. Mas hoje ela está à frente da comissão mais importante da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e dizem que ela está muito forte aí para as próximas eleições. Mas tudo isso para dizer que o Legislativo nunca foi chefiado por uma mulher. E na Câmara dos Deputados, nós temos uma mulher, pela primeira vez na mesa diretora, a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro. Ela é a primeira secretária, o cargo, né, depois do presidente, é o mais importante. A gente brinca que ela é a prefeita da Câmara dos Deputados, porque ela é ordenadora de despesa, né? E ela conseguiu ser eleita numa candidatura avulsa, contra até mesmo a vontade do partido dela. O partido tinha um outro candidato, mas ela estava à frente da Secretaria da Mulher na legislatura anterior, fez um trabalho extraordinário e conseguiu reconhecimento dos seus pares para ser eleita primeira secretária da mesa. Mas é isso que nós vivemos. As mulheres, elas não conseguem ainda chegar, né, nos cargos de direção partidária, nos cargos de direção dos poderes. Agora, eu quero destacar aqui, Thalita, esse meu otimismo, né, essa minha esperança na melhora e no aprimoramento do nosso sistema democrático, advém daí, de inúmeras decisões fundamentais da Justiça Eleitoral. Para que todos vocês refrescar a memória de todos, em maio deste ano, na última sessão da ministra Rosa Weber, que à época era a única mulher do TSE, ela leva para apreciação do plenário uma consulta, fora feita pela, à época senadora, hoje deputada da Bahia,
deputada Lídice da Mata, que é uma entusiasta do tema também. E o TSE decidiu o quê? Que os partidos... Voltou. Voltei. O TSE decidiu que os partidos políticos devem observar a cota de 30% para as eleições das suas direções partidárias. Isso é fundamental, porque é a direção partidária que dá o dinheiro, que dá a legenda, que define como é que serão aplicados, né, os recursos. Então, a partir do momento que nós passemos a ter mulheres nos órgãos de direção dos partidos políticos, eu espero que elas também se alcem as chefias das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores, né? Ou seja, elas vão galgando esse espaço para poder se afirmar nos cargos de poder. Porque competência não nos falta, e nem dedicação. Sim, inclusive, uma certa vez eu indaguei a um diretor de uma empresa multinacional o motivo pelo qual ele não contratava mulheres, nem para cargos de chefia, nem para figurar em qualquer questão que tivesse um poder deliberativo, né? E ele disse aquela mesma explicação e justificativa falha de todos, né? E aí ele disse para mim, mas é porque é um cargo técnico. Eu disse, bom, então tá tudo errado, porque inclusive os dados mostram que hoje nós somos muito mais matriculadas nas universidades. Então, formação técnica nós também temos. Em dados, nós somos maiores do que os homens. Então, assim, não há, e cada vez mais nós estamos, graças a Deus, perto de que essas justificativas tenham um fim, essas justificativas que não são, na verdade, né? Porque não há motivos técnicos, apesar do nosso patrimônio cultural ser ainda machista, eu penso que nós evoluímos demais. Eu me lembro muito bem de quando, da minha mãe. Então, a minha avó não, a minha avó ainda foi só dona de casa, filha de imigrantes italianos, então, a minha avó paterna japonesa, que veio do Japão em 1914, nem aprendeu a falar português. Olha como era difícil. Mas na geração da minha mãe eu já consegui ver, a minha mãe inclusive foi vereadora por 2 mandatos. Então, assim, mudou muito. E eu tenho certeza que a geração do meu filho já está totalmente preparada para a paridade. A gente observa eles ainda crianças, né? Eles não têm mais, graças a Deus, esse machismo. Eles já conseguem lidar de igual para igual. As mulheres jogam futebol. Nós aqui na UAB de Goiás, nós temos um time campeão feminino. Então, nós estamos muito bem caminhando a passos largos. E como a gente ouve, quando chega a vez, né? Tem uma amiga nossa, uma diretora da Caixa de Assistência de Advogados aqui em Goiás, a doutora Valéria, que disse que chegou a nossa vez. Então, nada vai nos parar. E eu até aproveito para dizer aqui, para mandar um abraço para todas as minhas colegas de conselho, doutora Luciana, que estão todas aí nos prestigiando. A Comissão da Mulher Advogada da OAB de Goiás. Maravilha. E todas as conselheiras estão todas aí. Eu estou vendo todas vocês aqui, meninas, mas não estou conseguindo ler tão bem aqui os comentários. Outro fato que eu queria deixar aqui, outro dado, e quero te ouvir também sobre isso. Nós até estivemos em Brasília, a Comissão da Mulher Advogada, a convite do senador Luiz do Carmo, estivemos em Brasília para o lançamento do PL 2235, de autoria dele. E a par disso, nós também temos hoje no Conselho Federal da OAB o projeto Paridade, que é da nossa conselheira federal Valentina Jugman, porque na OAB também não temos mulheres na direção. Isso, muito pouco, e de todas as seccionais, eu acho que hoje, nos 90 anos de ordem, nós só tivemos 2 mulheres que presidiram seccionais, né?
Então, eu também queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse projeto de lei do senador Luiz do Carmo, embora a gente saiba que tiveram outros projetos que exatamente na contramão, né, mas que não foram para frente. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. O projeto dele, porque eu tenho tantos projetos aqui. O dele é aquele que tenta reservar as cadeiras. Tá. E ele traz 30% ou paridade? 30%, né? 30% das cadeiras já. Tá. Ou seja, a gente ia ter uma efetividade, né? É uma tentativa de efetividade. Esse debate é muito importante mesmo. Sabia, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, mas é importante registrar isso aqui, que nós temos mini-reformas eleitorais a cada 2 anos, né? Como temos eleições a cada 2 anos, temos mini-reformas eleitorais a cada 2 anos. Na última mini-reforma, não agora de 2019, mas na anterior de 2017, que era para o pleito de 2018, a única proposta de emenda constitucional, ou seja, a única PEC que não foi votada, era um pacote enorme. Algumas foram aprovadas, outras rejeitadas, mas foram todas votadas. A única que não foi votada foi exatamente uma PEC que tratava da reserva de cadeiras para as mulheres. Essa PEC, ela começa no Senado, ela já havia sido aprovada no Senado, com a proposta inicial de 30%, mas só conseguiram passar no Senado uma reserva de 10%, aí era escalonado, 10% para a primeira legislatura, 12% para a seguinte, 16% para a terceira, e aí depois acabava essa política afirmativa. Na época eu conversei muito com as senadoras que lá estavam, e elas falaram, Luciana, isso é o possível. Não adianta, se não for isso, se a gente não concordar, não vai passar. Então, concordaram. E eu concordo com elas, porque eu acho que é isso mesmo. Se nós temos 1/3 dos municípios sem uma mulher como vereadora, nós temos 5 estados da federação sem nenhuma mulher como deputada federal. Então, é melhor o bom, né, a gente ter o bom e construir o ótimo, do que a gente só querer o ótimo e não ter sequer o bom. Então, aí essa PEC vai para a Câmara, foi para a relatoria da deputada Soraya Santos, hoje primeira secretária da mesa, e foi um debate, um embate na época, porque a cada sessão deliberativa havia o compromisso e a promessa da mesa diretora de que seria colocada a votação na próxima sessão, na próxima, e foi a única que não foi votada. Tá? Então, eu já fui contra a reserva de cadeiras, eu confesso. Mas eu evoluí. Como diria o ministro Marco Aurélio, né? Eu evoluí. E eu compreendo hoje que, de fato, a reserva de cadeiras é um passo muito importante para que nós possamos continuar avançando. Porque temos muitos estados sem mulheres de representantes na Câmara, temos 1/3 de todos os municípios, são quase... Desculpa. São quase 1.900 municípios sem nenhuma vereadora. Então, se você passa essa PEC para a reserva de cadeiras, ainda que de 10%, já é um avanço. Então, o ideal, eu busco a paridade. Então, avancemos 10, 20, 30, 40, 50 e depois acaba. Eu acho que uma vez, quando a mulher chegar lá, aí acabou. Ela vai demonstrar a sua competência, como é no nosso mercado de trabalho. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer muito que quando alguém fala, ai, lá vem elas com a conversa da cota, né? A gente tem essa pecha já. Lá vem elas pedir a cota, lá vem elas pedir paridade. Eu falo muito o seguinte, a cota de gênero, ela tem os mesmos princípios de qualquer outra cota. E na verdade, eu também, ainda adolescente, eu pensava, será que cota é legal? Parece que eu própria estou discriminando quando eu falo em cota. E aí a gente começa a trabalhar, a gente começa a sentir na pele, né? A gente começa a sentir na pele quando a gente deixa de ser contratada para um trabalho e um homem é contratado. E aí a gente começa a mudar, a evoluir. Como você usou esse termo. A gente começa a evoluir o pensamento nisso e a gente percebe que a cota,
ela acaba sendo necessária, porque, na verdade, a gente tem que... Parece que é como se a gente tivesse que desintegrar um sistema fechado, né? A gente tem que chutar a porta. Então, sem a cota, não teríamos como entrar. Então, eu também evoluí muito meu pensamento. É uma dívida histórica, né, Thalita? É uma dívida histórica. As mulheres, não porque elas queriam, mas é porque a sociedade impunha isso. Você deu o exemplo da sua mãe. Eu dou o exemplo também da minha família. Né? A minha mãe, não. Minha mãe é socióloga, enfim, super... Sempre nos criou... Eu sou de uma família paritária. Nós somos 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. E a minha mãe sempre nos criou de forma, assim, iguais. Ó, Luciana, minha irmã é Lúcia. Vocês não vão ser criadas para ter marido rico, não. É para trabalhar e ganhar o seu espaço. E nós, os irmãos, vamos todo mundo levantar, ajudar a tirar a mesa, todo aquele almoço de família. Não tem papel aqui dividido, isso é para o menino, isso é para a menina. Não, não. Todos iguais. Então, eu acredito muito nisso. Mas a dívida histórica que a humanidade tem com as mulheres é muito grande. Por isso que a gente precisa de leis afirmativas. E as pessoas precisam compreender isso, né? Não é porque eu quero, não. É porque a sociedade, assim, demandou ao longo de toda a sua história. Então, eu acho que essa reserva de cadeiras, esse projeto de lei, sou super favorável. Eu acho que é fundamental. E nós temos que fazer aí esse esforço conjunto para que possamos aprovar. A reserva de cadeiras, guardada aí as devidas proporções, se equivale à paridade nas listas fechadas. É isso. Na lista fechada, se tem paridade, é reserva de cadeira também. Igual a reserva de cadeira que de 30% na lista aberta. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Isso. Doutora, nós já estamos aqui há poucos minutos do final. Passou muito rápido, né? Tema incansável, é uma delícia esse tema. Eu quero novamente cumprimentar a todos que estão aqui conosco. Eu até ontem te contei um pouco da história da doutora Cristina, que é uma candidata que está aí conosco. Ela é hoje vereadora e é uma guerreira e é candidata a prefeita. Ela está comentando aqui várias questões. É uma mulher também de garra. Murilo, Vandir, eu quero agradecer também a minha amiga, a doutora Natasha, que é procuradora do município aqui de Goiânia, que está aqui comigo pessoalmente aqui. Nós estamos aqui no TRE hoje, em caráter excepcional, para poder transmitir a live aqui do canal institucional. E eu quero deixar esses últimos minutos à vontade, para você falar um pouco para nós, da sua luta. E eu acho que sem nada de demagogia, você é uma grande mulher e é muita inspiração para todas nós advogadas, viu, doutora? Então, assim, conta um pouco para nós dessa trajetória, que eu tenho certeza que várias estão aqui e que, sem dúvida, sonham e almejam toda a bagagem que você tem hoje. Thalita, eu fiquei até emocionada aqui, confesso. Porque eu me dedico a esse tema e eu nunca fui... Isso é algo interessante a gente falar sobre isso. Eu despertei para essa questão das cotas quando eu já estava no TSE. Porque nós não somos criadas, você bem disse também da sua família, né? Nós não fomos criadas como pessoas que necessitavam de qualquer tipo de incentivo para conquistar tais ou quais postos. Né? Não. Mas a partir do momento que a gente se depara com a realidade, não a minha, não a sua, mas a da grande maioria das mulheres, num país de dimensões continentais como o Brasil, num país subdesenvolvido, né, que a pobreza ainda é muito grande, então, para as mulheres mais humildes, não é à toa que o empregado doméstico de todas as casas sempre foi majoritariamente a mulher, né? Não o homem. As reuniões partidárias
é tudo à noite. Por quê? Porque o homem pode ir, a mulher está em casa cuidando dos filhos. A mulher trabalhou o dia inteiro e à noite fica cuidando dos filhos para o marido poder sair e se reunir. Então, eu ouvia sempre muito isso aqui das deputadas e senadoras. Por que essas reuniões partidárias tudo acontece à noite? Porque eles têm com quem deixar a casa. Né? A mulher exerce esse terceiro turno, diferentemente do homem. Então, eu me despertei para essa questão de gênero num encontro internacional até. Foi bem no começo do meu mandato, ainda bem que foi bem no comecinho, porque aí eu pude, né, me prestar atenção nisso. E eu me recordo que antigamente nos eventos, se nós todos que trabalhamos com direito eleitoral, puxarmos da memória, antigamente não se debatia isso. Esse debate mais forte surge de um tempo para cá. Porque era algo que passava. Então, eu ainda, quando no TSE, depois desse evento internacional que eu fui e vi o engajamento dessas mulheres, todos esses países que eu te falei que tem paridade, falei, meu Deus, nós estamos lutando por uma lei de 30% que não é cumprida, porque a gente tem 10%, 9% de mulheres, e esses outros países estão lutando por 50%. Eles já alcançaram os 50%. Eu tinha vergonha, era aquela coisa assim, meu Deus, né? Que tristeza, como pode isso no Brasil? E dali, eu era convidada, né, para muitos debates, palestras, eventos, e as pessoas geralmente deixavam livre. Não, ministra, a senhora pode falar do que quiser. E eu comecei a só falar disso. Eu quero falar sobre o papel da mulher na política, o empoderamento feminino, a subrepresentação feminina. Então as pessoas começaram a... Opa, peraí, como é que é isso aqui? Deixa eu ver. Hoje não tem um evento que não haja uma mesa que trate desse tema. Não há um evento. E nós começamos a trilhar ali, né, uma mudança, uma guinada na jurisprudência. Tenho muito orgulho de fazer parte disso também, porque foi, né, nessas eleições de 2012, o tribunal teve maioria feminina. O TSE foi o primeiro tribunal, e é até hoje, superior, que teve maioria feminina. Éramos 4 de 7. Né? Éramos eu, ministra Carmen, presidindo o tribunal, Nancy e Laurita. E nós mudamos a jurisprudência, naquela época, para permitir o julgamento do que hoje se tem dessas ações das candidaturas laranjas. Por que antes não se falava de candidatura laranja? Porque não havia uma ação própria. Sabe qual era a ação que o tribunal admitia? A ação de impugnação de registro de candidatura, cujo prazo é de 5 dias após o registro. Ninguém sabia se aquela mulher era de verdade ou de mentira, se ela estava ali para atingir aquele percentual ou não. Então, não se levava à justiça eleitoral a questão da fraude na cota. Foi apenas em 2016, no processo das eleições de 12, que a gente mudou a jurisprudência para permitir ação de impugnação de mandato eletivo, ação de investigação judicial eleitoral. E aí, olha que coisa, né? Só em 2019 que o TSE veio a julgar pela primeira vez um processo de candidatura laranja. Mas tudo isso começou lá em 2012, quando o tribunal teve maioria feminina. A gente começou a debater isso e falar, não, vem cá, mas cadê as cotas? Por que não tem esse debate? Então é algo que, por mais que a gente imagine, e essa mensagem que eu gostaria de deixar, que muitas vezes nós estamos sozinhas, nós somos, né, um grãozinho de areia ali, a gente pode fazer muita diferença. Mas é muita diferença. Com pequenas atitudes, né, com essa sororidade. Debatermos, enfrentarmos, olharmos para o problema e buscarmos a solução, porque nós vamos encontrar. Nós somos muito ou mais competentes do que eles. Porque para que nós possamos atingir qualquer lugar de destaque, a gente não tem que estudar como eles, a gente tem que estudar o dobro. A gente tem que se provar, né? A gente tem que demonstrar que, olha, eu também posso. Porque a sociedade é assim. Lamentavelmente, ainda enxerga a mulher de uma outra forma. Ela é boa para a área técnica, mas para direção, não. Ela é técnica, não é assim que falam. Ou seja, porque ela é competente, ela é dedicada, ela é estudiosa. É tudo que a mulher abraça, ela faz da melhor forma. Então, a gente tem que começar a se julgar capaz de chegar lá e sabermos que as nossas atitudes, elas contribuirão para, ainda que isso demore,
né? Demorou de 12 a 19, mas veio a decisão. De 2012 a 18, para que o Supremo pudesse julgar a ADI. Então, eu acho que isso a gente tem que começar a cumprir essa nossa missão. E sabendo que o que a gente planta hoje vai florir lá na frente, né? É a gente continuar regando e acreditar nisso. Essa mensagem eu gostaria de deixar, né, de uma forma muito forte para todas nós, para todas vocês, mulheres, que não é fácil, nunca foi fácil para mim, para você, Thalita, também, acredito. Né? A gente eu cheguei no tribunal, imagina, com 36 anos de idade, mulher, primeira mulher, jovem, não é fácil. As pessoas te olham ali de outra forma. O que essa menina está fazendo aqui? Eu me lembro que logo no começo, 2012 isso, eu não tinha... Eu estava numa sala, enquanto o gabinete estava sendo arrumado, estava numa sala ao lado da presidência, da ministra Carmen Lúcia. Eu não tinha secretária naquela época. Então, todos os advogados que vinham despachar comigo, de políticos e tal, eles usavam a sala de espera da presidência também. E aí eu ia, atendia o advogado, levava na porta e chamava o próximo. Quem é o próximo? E eu ia chamando, e eu ia levar. Aí numa dessas, que eu vou... Até logo, tchau, doutor, quem é o próximo? Eu vou, sou eu. Aí veio uma deputada com um deputado, os dois no telefone. Entrou na sala, aí eu entrei, tinha 2 cadeiras na minha frente, né? Eu entrei, sentei aqui, e eles sentaram na minha frente, e eles no telefone, assim, e eu ali esperando. Aí eles... Nós vamos falar com a ministra? Cadê a Nós estamos ministra? aguardando. Ela falou assim, pois não, sou eu. Que incrível! Nossa! Não é possível. Pois não, sou eu mesmo. As pessoas não acham que você, por ser mulher, jovem, é capaz de exercer um cargo, né, de tamanha relevância. Então, é isso. Acreditemos, lutemos juntas, muita sororidade. Eu acho que nós teremos aí uma grata surpresa nessas eleições, um aumento grande do número de mulheres como vereadoras, como prefeitas, como vice-prefeitas, quiçá como presidente de câmaras, né, municipais também. Thalita, muito obrigada. Olha, adorei o nosso debate, adorei te conhecer. Vamos marcar alguma coisa presencial, porque estou cansada desses encontros virtuais. Eu que agradeço. Para mim, está sendo uma honra e agora muito prazerosa. Eu não tinha dúvida de que seria o máximo, porque te acompanho desde quando sentou lá na cadeira do TSE, porque é óbvio que chamou muita atenção pela sua idade, pela sua competência. Então, nós aqui somos sua fã e isso, essa aproximação aqui, ainda que virtual, é muito prazerosa para mim. Mais uma vez, eu tenho certeza que todas as nossas impressões sobre esse tema hoje ficaram aqui. Eu tenho certeza que isso vai frutificar e nós vamos sim, quando passar no dia 16 de novembro, comemorar muito mais cadeiras femininas nessas eleições. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada a todos que aqui estiveram conosco. E eu quero agradecer também, e agradecendo a todos que... Hoje é uma sexta-feira, né? E no meio da tarde, então eu tenho que agradecer em dobro por isso. E eu quero convidar todos vocês a se inscreverem nos canais do TRE Goiás, sigam nosso Instagram e se inscrevam no canal do YouTube. A live vai ficar disponibilizada aí nas próximas 24 horas e depois também estará no canal do TRE Goiás no YouTube. Um grande beijo a todos. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. E até breve nós vamos nos encontrar presencialmente, sem sombra de dúvida. Um beijo, até mais. Vamos, Thalita. Prazer enorme. Obrigada. Obrigada novamente. Obrigada a todos aí pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.